Olá, meus amigos e minhas amigas de Senador Canedo e região. Estamos começando mais um programa do Alô Saúde. E você que está aí nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais, seja muito bem-vindo. E hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante. Vamos falar aqui como manter a saúde mental durante esse isolamento social. Vamos falar também sobre saúde mental e ansiedade, depressão e vários outros assuntos voltados a isso. Então, você que está aí nos assistindo e nos acompanhando pelas redes sociais, não saia daí que nós voltamos já já. Central Gráfica e Editora é uma empresa especializada em impressos em geral. Atuando no mercado gráfico, vem se destacando pelo atendimento diferenciado, buscando sempre a qualidade e o bom atendimento aos seus clientes. O nosso objetivo é sempre investimento em profissionais qualificados, equipamentos modernos e desenvolver bom relacionamento que garantem a satisfação e a alegria dos nossos clientes. Ligue e faça agora o seu orçamento. 3532-3372. Olá, este é o coronavírus, um primo da gripe e do resfriado. Ele adora viajar e já chegou no Brasil. Na bagagem, ele pode trazer febre, tosse e falta de ar. Por isso, os adultos estão preocupados. Como é pequenininho, o corona gosta de andar na mão das pessoas, o que não é legal, mas deixar ele longe é bem fácil. Só lavar direitinho as mãos com água e sabão, ou limpar com álcool gel e esperar secar. Não sair de casa também não ajuda. Enquanto isso, dá para ler, brincar, desenhar. Converse com um adulto sobre isso e ele vai ajudar você. Pode ficar tranquilo. Hoje nós estamos aqui com a doutora Indiara Francisca Pinheiro de Andrade. Doutora Indiara, ela é psicóloga, tá? Pós-graduada em transtornos alimentares, obesidade e cirurgia bariátrica, e pós-graduada também em psicologia positiva e coach. Doutora Indiara, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar participando aqui conosco. Seja muito bem-vinda. E, doutora, já quero perguntar para a senhora, como nós podemos manter uma saúde mental nesse momento em que nós estamos vivendo? Boa tarde a todas. Fabiana, eu que agradeço o convite. É uma boa pergunta, né? Como nós podemos manter a saúde mental? O principal ponto é nós aprendermos a nos fiscalizar, a nós mesmos, né? É muito importante que nesse momento, uma vez que estamos confinados, Normal, isso acontece. É muito importante nesse momento, uma vez que estamos confinados, que começamos a mudar os nossos hábitos, né? Um deles é não assistir tantos programas voltados para essa questão. Nós sabemos que o assunto é sério, sim, teve muitos óbitos, sim, é um fato real, isso não tira a importância, até porque nós temos que nos cuidar neste momento, né? Fazer todos os procedimentos que a OMS manda, né? Que é o uso da máscara, a higienização das mãos, mantermos a distância, né? Como nós estamos mantendo aqui agora, Isso. né? Para poder, então, termos um ponto, entre aspas, aí de segurança, porque pessoas que têm todo esse ponto de segurança também pegam. Então, assim, é um momento de pandemia mundial, é um momento até de uma certa histeria social, no sentido do medo, né? Por conta de não saber quem está lidando com isso. Então, a gente nunca sabe qual o momento que eu vou ser contaminada, né?
a sensação que nós temos e que os profissionais da saúde que também atendem é que a todo momento a gente pode ser o próximo. Você está ali atendendo uma pessoa infectada e você pode ser a próxima pessoa, porque nós estamos vendo nossos colegas de trabalho se afastando por esse motivo, né? Estamos sabendo de um vizinho, de um parente de alguém, dos nossos próprios parentes. Pode falar. E, então, vamos começar a nos policiar, a nos questionar, né? Por que nós estamos sentindo esse medo e não deixar ele invadir a nossa mente a ponto de nós adoecermos juntos. Porque, veja bem, é confinamento. Casa cheia de criança, quem tem criança, né? Às vezes a pessoa mora em um apartamento, às vezes é um prédio que não tem playground. Então, assim, são N questões. Então, nesse momento, eu preciso usar da criatividade, né? Se eu não sou uma pessoa que interage com as minhas crianças, eu vou ter que aprender a interagir. Vou ter que aprender a desenhar, a brincar, a ler livros de historinhas, né? E assim por diante. O principal ponto, nesse momento de confinamento, é vigiar os nossos pensamentos e começar a trabalhar as mudanças de hábito. Isso é muito importante, né? E assim, por mais que a gente fique isolado, hoje assim facilitou um pouco as redes sociais, né? Por exemplo, chamadas por vídeo, você pode manter esse contato com seus familiares, né? E até o atendimento, né? Como nós, como profissionais, eu creio que você deve estar atendendo os seus pacientes também através de rede social. As pessoas continuaram o tratamento, deixaram de procurar o atendimento depois dessa pandemia. Quais são as queixas que você mais ouve assim, no seu consultório? Mais depressão? Aumentou o número de depressão? Ou o que você pode dizer para a gente sobre isso? Olha, sem dúvida, o aumento foi assim estarrecedor. Existe até algumas reportagens que dizem que chegou a 70%. O número eu não sei te dizer com precisão, mas o aumento foi assim substancial, sabe? Só que a gente não pode esquecer que muitas dessas pessoas que hoje procuram o tratamento psicológico, em virtude do coronavírus, desse momento que estamos atravessando, elas já tinham questões. Então, isso foi só a gota d'água, né, que fez com que transbordasse ali, né, e fez com que elas começassem, então, a procurar o serviço do profissional psicólogo, né, por conta desse momento que a gente está atravessando e a gente não sabe lidar muito com isso. Estão fazendo vacina? Sim, são tudo possibilidades, né? Vai ficar pronto tudo muito incerto, né? Tudo muito incerto. Como se a gente estivesse vivendo aquela série, o amanhã talvez, né? A gente nunca sabe como é que vai ser amanhã, se a gente vai ser contaminado. Exatamente. Nós estamos... É um tiro no escuro, né? Assim, a gente não sabe, como eu falei um pouquinho antes, que a gente nunca sabe qual é o próximo, quem que vai ser, se sou eu, se é você. A gente não sabe de onde vem. Aí, como que pega? Pega pela mão, pega no espirro. As dúvidas são muitas. Foi esclarecida os cuidados que precisamos ter, mas mesmo assim não nos livra de pegar. Existe até uma questão de dizer assim, olha, a pessoa mais velha, ela pega com mais facilidade. Na verdade, qualquer pessoa pega, e quem tem alguma comorbidade e mais idade, fica mais vulnerável a essa questão, né? Mas todos nós estamos sujeitos a pegar. E o mais complicado, que a gente precisa ter uma consciência, é o jovem, porque o jovem... muitos deles ficam assintomáticos, e aí eles passam e não sente com o mesmo peso que sente uma pessoa mais velha, que sente uma pessoa que é portadora de diabetes, por exemplo, né? Então, isso é uma questão que precisa ser trabalhado e trazer essa consciência para as pessoas mais jovens, mais saudáveis, que não significa que porque elas estão com imunidade boa, que elas não vão adquirir, não vão transmitir. Até mesmo que a gente sabe que não é assim, né? Os colegas que foram a óbitos aí foram todos jovens, não tinha doença alguma e simplesmente foi a óbito.
sem ter outra comorbidade e nem fazer parte do grupo de risco pelo fator da idade, né? Por exemplo, os profissionais da saúde, você trabalha aqui no município, né? No centro de especialidade. Sim. Vocês têm algum trabalho que estão desenvolvendo com esses profissionais da saúde aqui do município, esse preparo psicológico? Porque, assim, igual você citou agora há pouco, a gente está ali na linha de frente, então você pode ser o próximo a pegar. E essas pessoas também têm familiares, têm pais que fazem parte do grupo de risco, têm esposa, têm filhos. Então, assim, o psicológico dos profissionais da saúde, eu percebo com vários que eu converso, estão assim, todo mundo está a ponto de explodir, né? O município tem algum trabalho com esses profissionais da saúde? Vocês desenvolvem algum trabalho relacionado a isso? Sim, nós temos um projeto que chama-se Cuidando do Cuidador. O que é esse projeto? É levar exatamente aos servidores públicos aqui do senador Canedo esse amparo psicológico, esse acolhimento, né? Esse foi um trabalho feito com através do Centro de Especialidade Médica e do CAPS, onde nós fazemos esse trabalho. No momento, nós fazemos na UPA, né? E lá nós atendemos exatamente os profissionais da saúde, que mesmo eles estando acostumados a trabalhar com pessoas infectadas de diversas situações, e mesmo eles estando acostumados com óbitos, o número de óbitos aumentou muito, e isso trouxe, né, uma insegurança, uma instabilidade emocional nesse profissional. Por isso foi desenvolvido este trabalho do Centro de Especialidade com o CAPS, onde o secretário da Saúde apoiou, né, o secretário dessa gestão atual, junto com o presidente e com o diretor do Centro de Especialidade Médicas e do CAPS. E, então, a gente está desenvolvendo esse trabalho, que ainda está meio abrangendo poucos espaços, né, mas que pretende-se aumentar. Hoje, por exemplo, está sendo inaugurado um hospital de campanha aqui em Senador Canedo. Não sei se você tem conhecimento disso. O antigo Hospital Municipal do Parque Alvorada, que a partir de amanhã, todos que tiverem com Covid da UPA, que passarem pela UPA, serão encaminhados para lá, para desafogar um pouco também a UPA. Entendi, isso é muito importante, né? E a gente citou agora os profissionais da saúde. Os pacientes, né, que não são profissionais da saúde, que necessitam de um atendimento, de um acompanhamento psicológico, onde ele deve procurar, o que ele deve fazer? Vocês têm esse atendimento também de referência a essas pessoas? Sim, sem dúvida. O Centro de Especialidade hoje, ele tem um número considerável de psicólogos que atendem o tempo todo. Por conta da pandemia, nós estamos no número reduzido presencial, né? Mas não deixamos de atender. Nós estamos atendendo por chamada de vídeo, por ligação, para quem não tem um celular compatível para atender, né, a chamada de vídeo. E o CRP ele liberou isso para os psicólogos, para que a gente pudesse continuar esse trabalho. E, então, o atendimento é constante, tanto por chamada de vídeo, como por ligação direta e presencial, em alguns casos. Que bom, isso é muito importante. E nós vamos aqui para um breve intervalo e a gente volta já já. Não saia daí. Você que procura os menores preços, a melhor qualidade em óculos de grau e óculos solar, venha para a Ótica Viu. Trabalhamos com as lentes digitais e convencionais, sempre pensando no melhor atendimento de acordo com sua necessidade. Parcelamos suas compras nos cartões de créditos ou no crediário próprio. Venha fazer o seu orçamento e faça o ajuste do seu óculos totalmente grátis. Ótica Viu, Avenida Dom Emanuel, próximo ao Shopping Senador Center. Ligue 3512-3567. 3512-3567. Ótica Viu. Sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar, viu?
Por isso eu digo, a gente tem que se cuidar, pra não deixar essa gripe se espalhar. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. É isso aí. Cuide bem de você e ensine a sua turminha a se cuidar também. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. Sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão. Não é desprezo, é apenas proteção. E o pessoal está aqui interagindo conosco. Ricardo, boa noite, Ricardo. Está mandando um abraço aqui para você. Marilene Rodrigues, Juvenil Silva, obrigada aí pela participação. Giovanni, boa noite. O Osmar Cruz está sempre aqui conosco. Inclusive, ele até tem uma pergunta aqui para você, doutora. Boa noite. Tenho um sobrinho que tem 7 anos, o mesmo reclama de solidão, porém não tem interação com as pessoas. O mesmo passa a noite sem dormir. Como devemos proceder com ele? Olha, é uma pergunta bastante boa de se responder. Ele é uma criança de 7 anos, então realmente precisa se procurar um profissional nesse momento de pandemia, né? E existe o profissional pronto para atender no centro de especialidade mesmo. Nós temos psicólogas especializadas em criança, né? Porque você vê que não é muito comum uma criança de 7 anos não ter essa interação. A criança de 7 anos, geralmente, ela é muito livre, muito ativa, né? Muito natural no que faz. Então, quando uma criança de 7 anos não consegue dormir e não interage, isso mostra que algo fugiu da normalidade, que existe aí uma questão para se resolver. Então, o meu conselho é que a mãe, o responsável, procure mesmo essa ajuda. Doutora, uma pergunta. Por exemplo, nós que temos filhos, esse período de pandemia, igual você citou, principalmente quem mora em prédio. Os playgrounds estão fechados, área de lazer, piscina. Então, automaticamente, a criança fica dentro de casa. Você não pode estar levando aos parques também. Então, consequentemente, o que leva essas crianças a se interagir com outras pessoas? Rede social. Então, essas crianças, principalmente, né, nós adultos também. Então, a gente passa um tempo muito grande com o celular, conectado ali. E isso acaba até a interação entre as pessoas dentro da própria casa. Qual que é uma dica que você dá com os pais para lidar com essas crianças? Essa questão que você está me perguntando, Fabiana, ela já acontecia antes da pandemia. Eu já atendi paciente que entrou no consultório com uma criança de 1 ano e pouco e abriu praticamente um televisor ali, né, um tablet. Eu trouxe, não tinha com quem deixar e tal, e já coloca a criança nessa idade, né? E aí depois vem reclamar das consequências quando essa criança está no período escolar, que não dá atenção e tudo mais. O celular, melhor dizendo, a internet é ampla. É um canal maravilhoso de se trabalhar, não resta dúvida, né? É um canal maravilhoso de se trabalhar, porque se tem de tudo. Mas os pais têm que filtrar isso. Não tem jeito, não existe fórmula mágica. Os pais é responsável pelaquela criança e ele tem que filtrar isso. Ele tem que dosar o horário que a criança pode ficar realmente no celular. Impor limites, né? Exatamente. Ele tem que manipular o que ela está assistindo, ele tem que estar atento a isso, porque essa criança é uma responsabilidade dele, né? Eu já presenciei cenas, só te interrompendo, de crianças, assim, igual você falou, com 1 ano e pouco, 3, 5 anos, da birra. Aí o pai, para se ver livre, ou a mãe, fala, não, estamos aqui, estamos no celular, vai assistir o desenho, tal, não sei o quê. Aí a criança pega ali o celular e fica horas e horas. Né? Aquela na nossa época lá, que as pessoas sentavam, conversavam. Hoje não tem mais, né? Hoje, agora, as redes sociais dominou tudo. Exatamente. Então, os pais têm que ficar muito atentos relacionado a isso. Tem que ficar muito atento e tem que usar a criatividade, foi o que eu te disse. Então, na verdade, a gente precisa voltar para a bolinha de gude, para o quebra-cabeça,
né, com as palavras cruzadas ali, o jogo da velha, enfim, brincadeiras manual que interagem pais e filhos. Né? A gente quase não vê mais, né? Exatamente. Em uma outra época, eu posso dizer até da minha geração, né? Isso era o saudável. Então, isso acabou, isso sumiu com a chegada da internet, dos celulares, dos jogos. Tá, é ótimo, é lindo, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, é o momento exato do pai se conscientizar. Aliás, essa pandemia, ela me leva à seguinte reflexão. O que nós temos que aprender com ela? Né? Por que nós temos que passar por isso? Será que não é porque nós chegamos a tal ponto que a gente tinha dificuldade para olhar do outro lado da mesa? Quem está sentado almoçando comigo? Porque os meus olhos estavam o tempo todo voltados para o celular? Né? Então, é muito importante que nós nos questionemos, né? E buscamos. Por que nós estamos vivendo isso? O que precisamos, de fato, aprender com isso? Né? É um momento mundial, né? Não é uma coisa focada num estado, num determinado só aqui, país. Né? É uma coisa mundial. Então, assim, será que nós estamos mesmo precisando levar esse saculejo da vida? Né? Então, a gente tem que se questionar, tem que refletir e tem que interagir quem tem filhos. Quem tem filhos em apartamento sem playground tem que ser muito criativo mesmo e lembrar de tudo que viveu na infância e buscar, usar a internet para buscar e aprender, né? E é tão interessante, doutora, a senhora falando isso, porque assim, nós estamos isolados dentro de casa, por exemplo, né? E é tão difícil, porque assim, você está dentro de casa, as pessoas sentem dificuldade de ficar dentro da sua própria casa, né? Não consegue arrumar, ocupar a mente, que a gente fala, né? A gente tem que tentar tirar o foco e ocupar a mente. O que você dá de sugestão quando a gente fala assim, ocupa a mente com outras coisas? O que você, como psicóloga, você pode nos orientar? O que a gente deve fazer? Tem algum exercício, sei lá, ou meditação, alguma técnica que, né, ou sugestões que você dá, que a gente pode ajudar a população, essas pessoas que estão em casa, principalmente os idosos que, de fato, estão em isolamento social, que eles não saem praticamente para nada, né? O que você pode dar de dica para essas pessoas? Tudo isso que você mesma acabou de dizer pode ser usado. Yoga, né? Aprender a respirar quando você está se sentindo muito, muito ansioso, né? Que foi o início dessa conversa. Sobre a ansiedade, você tem que prestar atenção na sua respiração e você tem que aprender a olhar para você mesmo. Eu costumo muito falar para o meu paciente, faz a terapia do espelho. Aí, o que é essa terapia do espelho, né? É você olhar para você mesma, Fabiana. A tendência, quando nós vamos para o espelho, é olhar um fio de cabelo branco, uma espinha. Só ver os defeitos, né? Né? As imperfeições. Isso é do ser humano, né? Essa tendência dessa crítica aí. Mas quando você passa esse momento e você olha dentro dos seus olhos e você consegue acessar você mesmo, isso ajuda, inclusive, na ansiedade, porque você vai questionar, por que eu estou sentindo isso, né? E aí você começa a trabalhar isso dentro de você e a descobrir coisas que você já tinha esquecido. Escrever é um excelente exercício. Ouvir música, né? Exatamente. Ler um livro, assistir filme. Tudo isso que você citou e muito mais, né, a gente pode fazer durante essa pandemia. Você trouxe uma questão aí interessante, que eu até lembrei de um caso, quando você disse assim, as pessoas não estão acostumadas a ficar dentro de casa. Você percebe que há um contrassenso, uma vez que as pessoas trabalham e a queixa, não vejo a hora de ter um feriado, né? Ficar em casa, eu quero né? ficar em casa. E agora ela tem o tempo todo para ficar em casa e não quer ficar em casa, né? Isso é um contrassenso da vida. Eu já tive paciente que me ligou e disse assim para mim, doutor, a senhora tem que me socorrer porque eu não sei quem é essa pessoa que está dormindo na minha cama. Então, veja que loucura. Às vezes a pessoa trabalha tanto, para poder se manter ocupada e não ter que ir para casa. E com essa pandemia, ela tem que ir para casa. Ela vai ter que
redescobrir aquela pessoa que agora ela está estranhando dentro da sua casa, que um dia ela olhou para ela e um dia ela se apaixonou por ela. Percebe? Percebo. E muitas pessoas também, elas estão procurando esse recurso, esse refúgio na bebida, né? Bebida, no cigarro, em outras coisas. Pelo menos assim, eu vejo que o índice de bebida alcoólica aumentou gigantesco, né? Muito. Pessoas que, inclusive, pararam de fumar, se esforçaram para parar de fumar, voltou a fumar. As pessoas sempre procuram algo para se refugiar. Essa é uma grande questão, né? Por isso que eu falei para você, fazer a terapia do espelho, olhar para você e se enfrentar, é um desafio. Conhecer a si mesmo, entendeu? Porque quando você conhece a si mesmo, é mais fácil de lidar. Mas conhecer a si mesmo é um desafio. Eu acho que poucas pessoas fazem isso, né? É raro, porque a gente, igual você falou, a gente preocupa muito com a parte estética. Você fica na frente do espelho, você olha, nossa, apareceu uma espinha, nossa, estou com ruga aqui, estou com isso, aquilo outro. A gente nunca olha o lado bom, a gente só sempre vê o lado ruim, né? A gente sempre é negativista. E uma das coisas que eu até estava conversando com você anteriormente, que até eu sofro muito comigo, porque eu sou muito de pegar na mão, de abraçar. Então, hoje eu sinto muita falta do abraço. Eu não sei se você tem algum paciente que queixa com relação a isso, se tem essa dificuldade, como é que a gente pode lidar com isso, porque assim, é muito ruim você olhar para a pessoa que você gosta e você não poder tocá-la, não poder dar aquele abraço mesmo, né? Porque eu acho assim, que isso é uma das coisas que a hora que a gente voltar ao normal, eu espero que seja logo, eu acho que a pessoa vai aprender a valorizar um abraço, a importância de um abraço. Isso é maravilhoso. E você falou uma coisa que é um costume meu, antes da pandemia, lógico. Eu sempre abracei meus pacientes. Quem foi meu paciente, quem me conhece, quem foi atendido por mim antes da pandemia, sabe disso. E eu falo isso hoje na chamada de vídeo, porque eu conheci já através do celular, né? Eu falo no final sempre, sinta-se abraçado, sinta-se beijado, né? Porque realmente a gente sente falta, a gente que tem essa coisa, né? Esse carinho para dar essa afetividade. E, por outro lado, aquela pessoa que não era acostumada a abraçar, que não gostava muito de abraçar, agora está aprendendo a conhecer que o abraço existe. Faz falta, né? Ele faz falta. Mesmo né? Que não tinha um hábito, mas sente falta, né? Doutora, é um assunto gostoso, né? A gente poderia ficar aqui horas e horas falando, inclusive, assim, várias pessoas estão aqui participando, infelizmente não dá para eu citar o nome de todos aqui, mas muitas pessoas estão mandando um abraço aqui para você, te elogiando pelo excelente profissional. Então, vocês também que estão nos acompanhando aqui, né, sintam, né, se abraçado. A gente agradece pela participação de vocês. E a nossa intenção é essa, né? É trazer esses profissionais para levar essas informações para vocês, porque assim, a gente tem que tomar muito cuidado, aquilo que a gente falou, com esses bombardeios de notícias, aí, de fake news, se a gente ficar muito focado, né, se a gente não trazer informações, trazer profissionais que entendem para falar sobre aquilo, as pessoas acabam ficando ali sem informação e isso acaba dificultando mais ainda e levando mais as pessoas a sofrerem, né? Uhum. Então, assim, muito obrigada. Já acabou? Mais uma vez. Já acabou. Infelizmente, já acabou. A gente já chegou aqui ao final do programa. Eu sempre falo com as meninas que, quando é gostoso de falar, a gente vai, assim, só que passa muito rápido, né? Tanto é que hoje, nem intervalo, praticamente, a gente só deu um intervalo, né? Então, pode... eu quero te agradecer, tá? Mais uma vez. Espero que a gente já possa estar marcando uma outra reunião, uma outra participação sua aqui, para a gente falar sobre outros assuntos, porque eu acho que o psicólogo também, nesse momento agora, é muito importante, né? Tem várias dicas aqui que a gente possa trazer para a população, para a gente ajudar a atravessar esse momento, para que seja menos dolorido, né? Sem dúvidas. É muito importante para todo mundo, não só para o paciente, como para os profissionais da saúde que lidam diretamente com essa questão.
né? Eu é que quero te agradecer pelo convite, não esperava, fiquei, né, até surpresa. Que bom. Quero agradecer a todos que estão aí assistindo, sintam-se abraçadas. Um beijo no coração de vocês, amo vocês. E me sigam lá no meu Instagram, Indiara Pinheiro, psicóloga. A maioria dos meus amigos que estão participando aí já me seguem, e quem não me conhece vai me conhecer. Nessa pandemia, ela abriu uma oportunidade também para nós profissionais, porque nós agora podemos atender pessoa de qualquer estado, né? Inclusive, eu tenho paciente de São Paulo, paciente de Minas, que eu atendo por videochamada, e isso é muito bacana. Que bom. Isso é muito importante. Assim, ainda bem que os próprios conselhos liberaram isso, né? Algo que antes era impossível. Então, hoje abriu esse leque. Então, se você quiser citar onde você atende para as pessoas procurarem você ir, porque é muito bonito esse trabalho que o psicólogo faz, né? Resgatar esse momento aí de ansiedade, principalmente, que a gente vê, já era muito alto o índice de depressão. Agora, então... Com certeza. Agora, então, aumentou muito a questão da ansiedade, da depressão, a questão do medo e uma questão que a gente não abordou e que é um tema muito longo, que é a morte, né? Que é tema da próxima... Exatamente. Da próxima participação. Porque, assim, sua. É a única certeza que a gente tem na vida, mas como não se trabalha isso no Brasil, às vezes o sofrimento tão grande é o medo da morte, né? Mas eu quero aproveitar, então, a oportunidade que a Fabiana me forneceu. Quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no meu zap, DDD 62 99242 8603. Atendo qualquer estado. Tá? Que bom. Então, a gente fica por aqui. Infelizmente, acabou, né, o nosso prazo aqui. E quero lembrar que terça-feira nós estamos aqui novamente, às 18h30. E eu espero vocês. Um beijo, bom final de semana e um abraço a todos.